O desafio de melhorar a gestão pública é, acima de tudo, um desafio permanente. É um desafio que vale para todos os tempos e para todos os países. E nós temos que estar sempre procurando ver como a gente pode aprimorar o que precisa ser feito nessa linha. Nós vivemos um momento particularmente difícil. Há uma frustração muito grande da sociedade brasileira com o que o Estado vem proporcionando a ela, vis-à-vis o que ela paga de impostos. Eu tenho uma tese de que eu acho que aqueles recados de junho de 2013 não foram assimilados ainda pela sociedade nossa, pelo país, pelos governos, porque tem questionamentos profundos que nós temos fracassado em enfrentá-los. As políticas de gestão pública, em geral, quando a gente fala política de gestão, se refere a um conjunto de políticas que a gente não tem a percepção delas de forma tão clara. Serviço público é a mais óbvia, mas planejamento é uma política de gestão pública, orçamento é uma política de gestão pública, auditoria, controle externo, controle interno, a parte de modelagem organizacional, os serviços eletrônicos, regulação. O que essas políticas têm em comum? Elas afetam o conjunto da administração pública. E, muitas vezes, nos ministérios finalísticos, na ponta, a gente está vivendo problemas que não se percebe que a origem não se encontra no ministério finalístico. Se encontra no centro de onde emanam essas políticas sistêmicas, essas políticas transversais, essas políticas que afetam o conjunto das regras do jogo do funcionamento da administração pública federal. No mundo desenvolvido, existe também uma preocupação em não separar, não apartar as políticas de gestão das políticas macroeconômicas, das políticas microeconômicas. Tudo faz parte de uma discussão única. Então, quando a gente fala de qualidade do gasto, nós estamos falando de gestão. Quando a gente fala de contratualização de resultados, nós estamos falando de gestão. Quando nós estamos falando de simplificação tributária, nós estamos falando de gestão. Então, não há essa separação, essa departamentalização, essa silagem que caracteriza a nossa administração pública federal. Vamos pegar, por exemplo, as áreas, o Tesouro, o Orçamento, a área de gestão, a área de TI. Cada área dessas tem uma Secretaria de Estado, tem uma carreira, tem um mandato, tem um sistema de TI e funciona um silo, né? E a interface com os outros silos é sempre marcada por tensões, por dificuldades, eu diria, por custos de transação elevados. Hoje, se nós observarmos cada uma dessas políticas, a gente vai observar que tem ocorrido uma série de avanços. Vamos pegar o serviço público. O serviço público federal de 2017 é muito diferente do de 95, do de 88. Qual foi a principal diferença? Povoamento da administração pública federal através de concursos públicos. Só que esses concursos não foram homogêneos. Os concursos começaram pela zaga. Fazenda, Planejamento, AGU e CGU. Não é quem faz gol, é quem joga na defesa. Então, se nós observarmos os ministérios mais profissionalizados, com exceção talvez das Forças Armadas e do Itamaraty, são os ministérios da área econômica e os ministérios jurídicos, AGU, CGU, né? Então, de certa forma, não é um jeito de começar bem essa conversa sobre a profissionalização, porque você está trabalhando, fortalecendo os órgãos que, de certa forma, inibem o gasto de qualidade. Quando há um grupo de ministérios intermediários, meio ambiente, ciência e tecnologia, previdência, alguns com carreiras próprias, né? E você tem um conjunto de ministérios ainda muito frágeis em relação ao seu quantitativo de pessoal. Né? Nós criamos carreiras de infraestrutura, não havia engenheiros na época do PAC, no início do PAC, nos ministérios mais, a maioria estava se aposentando. Se nós observarmos os ministérios sociais, continua esse desafio. Então, a nossa profissionalização no Executivo Federal, ela ainda é muito assimétrica. Essa área de pessoal também padece de uma série de problemas que vêm sendo equacionados, alguns postergados, outros há anos. Por exemplo, o espaço de recrutamento amplo, espaço de recrutamento restrito. Os dois últimos decretos do governo na área, do Ministério do Planejamento, têm restringido o recrutamento amplo e favorecido o recrutamento restrito, seja de funcionários do próprio órgão, seja de funcionários dos governos federal, estadual e municipal.
Quando a gente fala hoje de 22 mil, 23 mil DAS, nós estamos falando rigorosamente de recrutamento amplo de uns 5 mil. Os outros têm que ser todos hoje recrutados no âmbito da máquina, seja pela extinção de cargos, seja pela transformação dos cargos de recrutamento amplo em recrutamento restrito, em funções gratificadas, etc. A princípio, há a percepção de que isso favorece a profissionalização, mas há o risco também de você favorecer a captura dos órgãos pelas suas corporações. Quando você tem um órgão 100%, os cargos todos preenchidos pelo pessoal da casa, o órgão se torna impermeável ao comando político. Você não consegue direcionar o órgão de uma direção a outra, e o ambiente que nós vivemos levou a uma certa criminalização da atividade política, como se toda indicação política fosse uma indicação despótica, envolvendo clientelismo, patrimonialismo ou corrupção, o que não é verdade. Essa demonização da política não serve à democracia do país, né? Ainda na área de serviço público, se nós formos observar, as discussões de carreira praticamente não avançaram nada nessas décadas. Nós continuamos falando de senioridade, mas a discussão de avaliação de desempenho, remuneração variável, é uma parcela ínfima dos salários, e a conversa sobre subsídios está desmoralizada na medida em que você tem carreiras que querem ser subsídio para ter um aumento, depois querem voltar a sair do subsídio para ter outro aumento, quer voltar a ter subsídio para... Enfim, não podemos continuar assim, isso não é uma coisa séria. Quando a gente fala hoje, vamos negociar um plano de carreira para o órgão, nós estamos falando praticamente, exclusivamente de aumento salarial. O que precisa mexer na pontuação para dar o aumento? Isso não é gestão de carreiras. Nós temos alguns desafios mais profundos, mais antigos, né? A contaminação com a questão previdenciária, que está desaparecendo, com a unificação dos regimes, isso tende a sumir, mas a questão da aposentadoria integral era uma motivação fundamental para o ingresso ao serviço público, e a questão da estabilidade também vem progressivamente sendo abalada em função da medida que vai se regulamentando os processos de demissão por avaliação de desempenho. É verdade que as pessoas têm que se esforçar muito para serem demitidas do serviço público, mas tem ocorrido uma série de demissões, número crescente, conduzidas pela CGU. Se nós observarmos as discussões de planejamento e orçamento, nós tivemos ao longo da nossa história recente, aí da redemocratização para cá, 4 vezes nós criamos secretarias estratégicos, 4 vezes nós extinguimos secretarias estratégicos. Às vezes os mesmos presidentes criam e depois extinguem. É esquisito isso, né? Como se o país não conseguisse pensar além da segunda-feira ou do final do mês, ou no máximo do ano que vem. Esse é um desafio que a gente precisa entender o que está acontecendo. Presidentes tão distintos como Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, né, agora o presidente Temer, né, recriando a SAI. Claro que o país precisa de um horizonte estratégico de longo prazo, mas por que nós não estamos sendo capazes de institucionalizá-lo? O planejamento mais pautado pelo PPA. Desde a Constituição, nós juridificamos muito o planejamento. O planejamento tornou-se um grande carrilhão que você tem que rodar de 4 em 4 anos. E que virou um grande sistema, né, que afeta pouco, influencia pouco a gestão. E esse planejamento juridificado, ele não cumpre o papel de planejar. Nós temos alguns planejamentos setoriais, temos, por exemplo, de energia, educação, alguma coisa na área de desmatamento do meio ambiente, transportes, mas são planos silos, né? Esses planos não estão sobrepostos uns aos outros. Eu passei 5 anos no Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Executiva, e, para minha surpresa, Minas e Energia, transportes, o próprio meio ambiente, com as unidades de conservação, cada um funciona, abstrai o mundo, né? Cada um pega o mapa do Brasil e eu interpreto e faz dele o que bem entende, o que mostra que nós temos problemas sérios nessa área e precisamos pensar de uma forma diferente. Hoje, ironicamente, quem planeja no cenário global são as empresas multinacionais. Os governos planejam cada vez menos, mas as empresas planejam cada vez mais. O que traz umas lições para nós. Orçamento. No segundo mandato do presidente Lula, nós estávamos no planejamento tentando discutir a modernização da legislação orçamentária. Você sabe, a 4.320 é uma senhora, exige muito respeito, mas já está com 53 anos. Né? É uma lei maravilhosa, mas ela é pré-informática. É uma lei, na verdade, quando ela foi aprovada em 64, ela vinha tramitando no Congresso desde os anos 50, e ela se inspirava na lei americana dos anos 20. Então, claro que ela teve uma série de avanços incorporados, o PPBS,
programação, orçamento, programa, etc. Mas, convenhamos, nós precisamos atualizá-la. Na época, nós não conseguimos concluir esse esforço e o país pagou caro por não ter sido capaz de concluir esse esforço naqueles anos de 2009 e 2010. Grande parte das confusões, dos embrólios que estão vivendo, a melhor explicação é a insuficiência e fragilidade dos instrumentos legais. O que é legal, o que não é, o que é defensável, o que não é. Nós temos uma LDO que é praticamente uma Constituição anual. Nós não podemos continuar trabalhando desse jeito, né? E temos que rever a nossa arquitetura do gasto, que foi desenhada na época de ajuste fiscal. Paradoxalmente, voltamos agora a uma época de ajuste fiscal, mas nós precisamos adequá-la à realidade dos tempos, né, do tempo que nós vivemos. Aqueles de vocês que trabalham nos ministérios sabem a dificuldade que é explicar para um ministro orçamentário financeiro o empenho, o desempenho, né? Desempenho não é performance, é cancelamento do empenho, né? O resto a pagar. Nós trouxemos um especialista americano aqui para discutir conosco, as maiores autoridades mundiais de orçamento. Ele dizia que nós tínhamos 4 orçamentos: o para trás, o para frente, o que ia para o Congresso e o que era executado, né? E que tudo bem que funciona, mas funciona de um jeito bastante disfuncional, né? Então, nós temos uma necessidade de discutir, de enfrentar o debate internacional sobre orçamento. Hoje, a maioria dos países discute a questão de orçamentos bianuais, trianuais. A SOF, a nossa secretaria, começa a fazer esse debate de forma mais aberta, né? Mas nós temos situações, por exemplo, que ninguém consegue entender. Nós não temos mecanismos de aproveitamento de receitas próprias dos órgãos, não temos incentivos ao desempenho, uma dificuldade enorme da área econômica entender a questão da contratualização de resultados. Passando aí para o terceiro aspecto de modelagem organizacional. Se eu, na ENAP, vendo cursos, eu não ganho nada, pelo contrário, eu perco. O que eu gero de receita é deduzido do meu orçamento. E a SOF não quer saber, porque o ajuste fiscal, a mesma situação vale para o IBAMA, para uma agência reguladora. Então, você tem uma série de organizações públicas gerando receitas que não tem como reinvestir na sua qualificação, na sua organização e no seu aumento de acessação de receitas. Porque a nossa arquitetura orçamentária é incapaz de lidar com a modernização do sistema de incentivos que a administração pública requer. Então, na parte organizacional, nós criamos uma confusão na Constituição de 88, múltiplos entendimentos do que é uma fundação pública, uma fundação por direito privado, direito público, agravado pela reforma gerencial na época do Bresser, que criou os mecanismos de organização social, os CIPs, agências executivas, tudo muito bom. Só que o nosso establishment jurídico não pacificou essa conversa. Então, nós estamos funcionando há 30 anos, praticamente, num ambiente onde o direito administrativo é sujeito a permanente controvérsia. Então, a fonte da insegurança jurídica nossa hoje é o judiciário, são as próprias legislações na área de organizações. E nós não conseguimos processar, pacificar isso. O ministro Fux, recentemente, emitiu um entendimento em relação à questão das organizações sociais que, ufa não, porque não pacificou também. Continua havendo controvérsia e discussão. Os governos estaduais têm lançado mão desse formato organizacional muito intensivamente. O governo federal continua hesitando. Ainda, na época que eu passei no planejamento de 2007, o projeto nós encaminhamos para o Congresso de Fundação Estatal de Direito Privado, foi bloqueado pela base do governo, que entendia nisso um processo de privatização, que não era, mas que prevaleceu os entendimentos de voltar atrás. Hoje, nós estamos vendo uma situação kafkiana, por exemplo, nas universidades federais, que não podem oferecer cursos de pós-graduação lato sensu e cobrar por eles. Porque há um entendimento de que é como no SUS, a educação superior, enfim. E a multiplicidade dessas indefinições trunca a administração. Eu não estou nem falando dos tempos atuais, onde nós saímos da judicialização da administração para a criminalização da administração e com o comportamento de aversão ao risco, gerando uma paralisia brutal nas atividades de governo, né? Bom, nós fizemos em 2009, 2010, um anteprojeto de lei orgânica de direito administrativo por uma comissão de juristas, foi entregue à presidenta Dilma em dezembro de 2009, mas que não teve consequência,
pelo não entendimento por parte do próprio executivo da gravidade do problema. E o Brasil tem isso. Os problemas não vão embora, eles permanecem aguardando, a gente dá uma atenção, né, ir lá, bater um papo. Esse problema é um dos que permanece aí para qualquer governo que pretenda ter um desempenho, um funcionamento mais efetivo, né? Vamos pegar um pouco a questão de auditoria e controle. O governo, sucessivos governos, não é um governo, vem cada vez mais profissionalizando e melhorando os nossos controles internos, a nossa Advocacia Geral da União. Por outro lado, a dificuldade de gerenciamento dessas áreas tem levado a situações completamente surreais. Na medida em que essas áreas têm se fortalecido sem o equivalente e simultâneo fortalecimento das áreas finalísticas, você tem uma conversa muito assimétrica entre os órgãos de controle e os órgãos que fazem gol. Vocês imaginem um secretário nacional, sei lá, por exemplo, do Bolsa Família, ou do Programa de Tecnologia do MCTI. Esse secretário finalístico, ele vai interagir com o secretário de Orçamento, o secretário do Tesouro, o secretário de Planejamento, que cuida do PPA, duas subchefias da Casa Civil, a de monitoramento e a de articulação governamental, já são 5. O setorial da CGU, o setorial do TCU, um cara do Ministério Público solto. Esses 8 com os quais ele interage, nenhum entende do assunto. Ele tem que explicar, convencer, argumentar, mas todos vão atazaná-lo. Além dele cuidar de uma Secretaria Nacional, ele tem que manter uma conversa educada, construtiva, né, aberta, transparente, com 8 interlocutores que podem acabar com a vida dele, ou por uma razão ou por outra, né? Bom, então, esse momento que nós estamos vivendo de explosão da auditoria, explosão dos controles, né, em função da conjuntura do país, ele também tem que ser levado em conta do ponto de vista com mais bom senso. Nós estamos vivendo um momento que está sendo muito difícil conversar sobre os problemas, né? Na relação que a gente tem tido historicamente com o TCU, o Ministério Público, a CGU, nós sempre temos procurado valorizar o enfoque desses órgãos como parceiros da atividade do governo, e não como adversários do Executivo. Quanto mais você maltrata os órgãos de controle, mais retaliação você vai ter. Por quê? Há uma percepção de que alguma coisa pode estar errada, há uma percepção de desrespeito, há uma percepção de enganação, e há uma retaliação. O que aconteceu, por exemplo, no âmbito do TCU, em relação às contas do governo 2014-2015, problemas objetivos à parte, a coisa escalou por causa do clima, né? E aí, mudança climática não é do meio ambiente, né? É outra mudança do clima, né? Então, nós precisamos trabalhar com os órgãos de controle de forma mais qualificada, de forma mais profissional, de forma mais objetiva. Agora, botando a bola no chão. Nós estamos vivendo também uma situação de pesadelo. Por quê? A reforma de 67 foi uma reforma revolucionária. Trouxe o controle para a função ex post ou em processo, né? O externo e o interno. Hoje nós estamos trazendo por insegurança, por medo, por desinformação, o controle todo para ser ex ante. Do ponto de vista da administração, isso é o fim. O fim. Demerval está ali. Outro dia eu li uma notícia do jornal, não sei se é verdade, que a CGU estaria cedendo 6 pessoas para a área de PPI, para trabalhar com concessões, etc, etc. Maravilhoso. Mas o perfil deles não é o de viabilizadores de modelagem. É o de análise da perspectiva do controle. Então, nós temos que tomar cuidado para não colocarmos... Eu me lembro na época do governo Collor, quando botou o Tuma na Polícia Federal, nós estamos dando um tratamento policialesco, ou um tratamento de controle, a atividades que requerem formação qualificada, profissional, sofisticada, para fazer as coisas acontecerem. Olha, não tenham dúvida, a quantidade de profissionais da administração pública empenhados em fazer as coisas acontecerem está diminuindo drasticamente. Porque a única forma garantida de não ter problema é não fazer nada, né? Eu costumo dizer nas reuniões que eu participo que, primeira coisa assim, ninguém precisa se preocupar em fazer o papel de advogado do diabo. O diabo está bem servido, ele se defende sozinho. O desafio nosso é o que a gente propõe para fazer as coisas acontecer. Porque qualquer reunião que você senta, a burocracia está toda empenhada em levantar os potenciais problemas. Não, e o Minority Report, né, não, eu vi nos olhos dele que ele ia cometer um crime. Não, o cara, não, mas aí você pode ser...
Toda a criatividade, a energia da burocracia está voltada hoje para o pior cenário possível e mais alguma coisa. Uma possibilidade de má interpretação. Isso, do ponto de vista da gestão, é o fim. E nós, se trabalhamos com a gestão na perspectiva de desenvolvimento, se trabalhamos com a gestão na perspectiva integrada ao processo de crescimento do país, nós não podemos continuar trabalhando dessa forma. Algumas políticas, as últimas políticas de gestão pública, eu acho importante destacar. Governo eletrônico, né? Virada digital, governo digital. Muita coisa é uma linha de menor resistência, menos conflitiva, mais modernizante. Mas a verdade é que o governo trabalha em multiplataforma. Nós trabalhamos com o cidadão que tem que trabalhar, que não tem acesso a isso, e com o cidadão que funciona com Uber, Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, que acha que, no mínimo, o governo tem que prover isso. Se ele tem isso tudo de graça, como é que o governo pode piorar em relação a isso, né? Então, esses desafios do mundo digital, que são hoje uma grande fonte potencial de ganho de produtividade, qualidade de serviço público, eles precisam também levar em consideração uma coisa só. Existem dois vetores que são fundamentais na administração pública: o direito e os sistemas. E todos os dois têm um pequeno problema. Eles tratam tudo igual. E o país não é igual, os setores não são iguais, os órgãos não são iguais, os níveis de governo. A customização, o estado relacional precisa também ter um espaço para ser levado em consideração nesse processo de modernização da gestão. Por quê? Porque senão não funciona, né? Existem algumas áreas que o governo tem uma dificuldade enorme de formação de pessoal. Um colega no auditório tinha mencionado os programas que estão fazendo na ENAP. Nós estamos procurando chacoalhar um pouco os processos de formação nossos, porque a nossa capacidade de lidar com finanças, comunicação, tecnologia é baixíssima. E o governo não tem como prosperar, não tem como alavancar o crescimento, não tem como desenvolver se ele não for capaz de interagir com a sociedade nessas áreas, né? Nós não podemos tratar a comunicação como propaganda. Nós não podemos tratar tecnologia, está aqui o Cristiano, nosso secretário, e hoje cedido ao Ministério Público, como uma questão ligada à dinâmica dos problemas do CERP e da Dataprev. Nós não podemos tratar a parte de finanças como uma seita secreta que o Tesouro opera, né? Nós não podemos tratar a contabilidade pública, a contabilidade das estatais, como caixa pretas. Isso tem que ser transparente, tem que ser tratado de outra forma. A Lei de Acesso à Informação, uma das conquistas mais importantes do primeiro mandato da presidenta Dilma, mudou a relação da sociedade com a esfera pública. Mas, se nós formos observar, não melhorou muito a qualidade dos dados que nós produzimos. Hoje, a gente fala de qualidade do gasto público, a verdade é que nós não temos um instrumento embutido na forma de governar que premie e que valorize a eficiência. Nós trabalhamos com a perspectiva de custo. Gasta muito, gasta pouco. Eficiente é o cara que gasta todo o dinheiro. Se ele gastou bem ou mal, sabe, outra história, né? Um gestor ineficiente é o que não desembolsa. Agora, a qualidade desse gasto, o que ele está gerando em termos de contrapartida, né? Nós estamos vindo de um governo cujo voluntarismo foi mortal. Não é porque a gente tem boas intenções, não é porque o que a gente está gastando é meritório, que nós estamos gastando bem. Infelizmente, né? Nós precisamos ter mecanismos de monitoramento e avaliação, nós precisamos ter uma modelagem dos projetos mais estruturada, precisamos de vez em quando ter um feedback se está funcionando, o que está tendo de problema, precisamos fazer batimento de dados. Ainda abusando aí da participação do Cristiano, me lembro da conversa com ele, com os amigos do TCU. O TCU e o Ministério Público hoje estão cheios de bases de dados. Bem-vindos ao problema do Executivo. Só falta eles conversarem, né? Os batimentos, as análises mais... Big Data é uma expressão linda, mas a inteligência artificial não é uma coisa que se faz espontaneamente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Nossas políticas de gestão públicas, todas têm sido observado avanços, mas que não são suficientes para mudar o patamar de forma irreversível da qualidade da atuação do Estado. E nós aqui em Brasília temos uma obsessão com o cidadão, que é uma obsessão suspeita, porque o cidadão está muito longe de Brasília. Poucos órgãos em Brasília têm uma interação direta com o cidadão.
Então, vamos procurar fazer bem o nosso mandato de organizações, para que quem realmente interage possa se desincumbir contendo essas funções. Quase todas as políticas federativas nossas são intergovernamentais. Meio ambiente, saúde, educação, assistência social, segurança, né? Transporte, saneamento. Vai explicar para o cidadão que nenhuma é igual à outra e que estão todas mais ou menos esquisitamente resolvidas. Alguém explica por que saneamento básico continua sendo a grande chaga desse país. Não, sabe o que é? A concessão municipal, mas tem a água que é rentável, mas o saneamento é deficitário, tem as empresas estatais, a Agência Nacional de Regulação. Pegando uma coisa simples, água, que não é uma coisa que a tecnologia muda todo dia. Vamos pegar saúde. Saúde, nós temos uma coalizão governando a área de saúde há 30 anos, que é o Partido Sanitarista Brasileiro. Continua sendo uma área, argumento da turma é subfinanciado. O performance é ruim porque é subfinanciado. Os críticos dizem, para que dá mais dinheiro se o negócio não é bem gerenciado? Mas nós temos que sair desse impasse. A assistência social foi estruturada emulando, até certo ponto, o SUS. Tem desafios mal resolvidos. Um viés corporativo fortíssimo. Meio ambiente, que era a área que eu estava. Tivemos experiência muito bem sucedida no cadastro ambiental rural. Por que não conseguimos trabalhar essa questão na área mais simples, né? Supressão de vegetação, o desmatamento na Amazônia? Por que ninguém explica delicadamente que a autorização para a supressão de vegetação depende dos organismos estaduais? Não adianta o IBAMA fazer repressão e tal, você tem que separar o desmatamento legal do ilegal. E para separar, você tem que fazer o batimento dos dados, etc, etc, etc. Segurança pública. Nós fizemos aqui no Congresso permanentemente a assombração da PEC 300. Nós vamos federalizar os salários também da segurança, porque da educação, mais ou menos, foi o que aconteceu. É por aí que nós vamos. Nós vamos ser uma federação ou uma federação, um governo central disfarçado em federação. Nós estamos discutindo a reforma da Previdência. Nós todos sabemos que os grandes problemas nos governos estaduais são as forças de trabalho da educação e da segurança. Alguém tem dúvida que as previdências estaduais estão quebradas? E não quebraram hoje, nem ontem. Elas estão quebradas estruturalmente há muito tempo. Então, estou dando esses exemplos para dizer o seguinte, a nossa agenda de problemas é soberanamente conhecida. Mas se nós, do ponto de vista da gestão, não formos capazes de organizar esses problemas, definir seu escopo, organizar os contraditórios, instrumentalizar a Câmara, o Senado, a sociedade, para processar os conflitos, nós vamos continuar na esteira. Nós precisamos fazer muita esteira, mas assim, a gente tem que correr, não adianta correr, nós não vamos sair do lugar. Nós precisamos mudar a forma de lidar com esses problemas. Nesse aspecto, o país precisa entender que ele não é uma grande ilha no Atlântico Sul. Hoje o Chile está se movendo, a Colômbia está se movendo, o Peru está se movendo, só falta a Argentina se mover. Quem sabe a gente toma uma atitude, né? Nós não somos uma União Europeia que está o tempo todo se comparando uns com os outros. Mas nós precisamos perder essa mania de que nós somos os únicos originais. Nós somos os únicos originais, sim, mas também os nossos problemas são os mesmos problemas de vários outros países. A gestão pública não pode ser tratada dissociada do planejamento, do orçamento, do fiscal, do macroeconômico, e nessa conexão do macro com o micro, na eliminação desses trade-offs, estão as escolhas do país. Nós criamos no planejamento o Comitê de Monitoramento e Avaliação do Gasto Público, que está passando o pente fino numa série de programas de governo, e é assim que tem que ser permanentemente. Vários países já criaram isso há anos. O processo orçamentário passa por isso. No Chile, surge uma política, a primeira coisa, ela vai passar por um filtro para poder sair dali com banho de loja, arrumado, estruturado. Aqui você já teve uma ideia, anuncia, cria o fato consumado, agora... a mídia, às vezes não fica em pé. Né? Então, acho que nós temos que parar um pouco de nos enganar, de tratar nós mesmos como adolescentes, que nós não somos mais. O Brasil é um país fadado a ser potência, estamos levando um susto com o que aconteceu, mas é importante que a gente valorize o aprendizado. Eu tive recentemente um seminário na Universidade de Cornell e me perguntaram qual é a prioridade do país, o país precisa desesperadamente. Todo mundo respondeu crescimento. Aí eu respondi, não sei, num momento de fraqueza ou de lucidez, ele precisa desenvolver capacidade de aprendizado. Porque se não aprender,
vai crescer de novo do jeito errado, vai capotar de novo, como a gente vem recorrentemente capotando. Em área de gestão, o aprendizado em políticas públicas, em gestão pública, o diálogo internacional é vital para isso. O deputado Hugo Leal tem nos apertado muito lá na escola, e em função da pressão dele, a ENAP hoje vai trabalhar com estados e municípios, já mudamos o estatuto, que nós precisamos também socializar esse aprendizado. A tecnologia está aí para disponibilizar, para potencializar ensino à distância, ensino compartilhado, diálogos internacionais, de uma forma diferente. Então, nós nunca tivemos tanta oportunidade de aprender como agora. E não podemos ficar tristes, deprimidos com nós mesmos, porque as oportunidades estão aí, depende de nós. Keynes, no auge da crise de 29, dizia o seguinte: as máquinas estão aí, as pessoas estão aí, as minas estão aí, a realidade não mudou. Vamos partir da realidade para construir as soluções inovadoras e criativas que permitam a gente sair da situação que nos encontramos. É isso, estou à disposição para vocês, para as eventuais perguntas. Obrigado.